antes, vamos falar um pouquinho sobre o objetivo desse canal. Adriana, por que você... Mas antes, vamos falar um pouquinho sobre o objetivo desse canal. Adriana, por que você fez esse canal? Primeira coisa, gente, o YouTube é uma grande avenida, né? É uma avenida onde você tem aí à disposição vídeos falando sobre vários assuntos, com especialistas, com pessoas com experiência, com pessoas que têm, de alguma forma, alguma bagagem em alguma área que pode ser útil a você. Então, nada mais é do que usar essa ferramenta que tanto tem sido útil, principalmente nesse ano de 2020, né? Que nós fomos aí acometidos por um vírus. O que eu quero dizer para vocês? Com o canal Adriana Rage, nós não estamos aqui criando disputa, criando um grande interesse de sucesso, vamos fazer disso o meu ganha-pão. Não é nada disso. Literalmente é usar do meu propósito de vida, daquilo do que eu sei, pela crença do que eu tenho em Deus, do que Ele quer que eu faça para a humanidade, para esse planeta Terra, primeiro na minha família, depois para os mais próximos, depois para aqueles que eu convivo como amigos, depois para aqueles que eu convivo na igreja que eu frequento e assim por diante. Então esse canal, ele só tem o grande objetivo de ajudar. Não tem aqui nenhum intuito de atacar, de ofender, nem de defender bandeiras. Tem realmente alguns minutos disponibilizados uma vez por semana para falar com você, cara a cara, falar com você, uma mulher normal, né? Uma filha, uma mãe, uma esposa, uma profissional, uma irmã que quer fazer algo muito maior do que simplesmente guardar aquilo que eu tenho como talento, ou como dom, ou até como conhecimento adquirido através realmente de livros e de estudo e de cursos de faculdade, de pós-graduação, para ajudar. Então, você que está aqui nesse canal e que caiu nesse vídeo, ou que já tem acompanhado alguns vídeos, se inscreve aqui, analisa os vídeos que tem nesse canal e pensa se de repente algum dos assuntos tratados aqui não pode ajudar alguém que você conhece, vai lá, pega esse vídeo e envia para essa pessoa. Então hoje nós vamos continuar fazendo simplesmente aquilo que Deus me colocou como propósito, aquilo que eu sinto bater muito forte no meu coração, que é para ajudar, porque ajuda primeiro a mim. Primeiro ajuda a mim e eu vou ajudar a vocês. Vamos começar então? Está acabando o ano e eu comecei uma série falando sobre empatia e hoje vai ser o segundo vídeo dessa série, foram em 2 blocos e nós vamos conversar um pouquinho mais. Se você sabe se colocar no lugar do outro. E falando um pouco ainda sobre empatia, eu quero que vocês façam um exercício comigo, tá? Você aí e eu aqui. Primeira coisa, pensa agora em alguém que você ama muito. Pensa aí, qualquer tipo de amor, tá? O amor conjugal, o amor de amizade, o amor fraternal. Pensa em alguém agora que você ama muito. Pensa nessa pessoa. Depois começa a pensar ela sofrendo. Imagina essa pessoa com um grande problema e ela acabou de te contar. Imagina o sofrimento dessa pessoa que você ama. Agora, pensa comigo no que é o que me move para fazer esse vídeo. O que você faria para ajudar e para acabar com o problema, com a dificuldade, com o sofrimento dessa pessoa que você tanto ama? O que você faria para tirá-la do sofrimento? É justamente sobre isso que eu quero continuar falando no vídeo de hoje, que é uma sequência do vídeo anterior. Se você não viu, volta aí um vídeo e lá no final desse vídeo vai ter um link para o vídeo anterior, que é justamente fazer você pensar se colocando no lugar do outro. A partir do momento que você
pensou no sofrimento daquela pessoa e imaginou, conseguiu ver como que ela está com um sofrimento e começou a pensar em tirá-la desse sofrimento, você praticou o ponto crucial da empatia, que para mim é o comportamento que salva, é o comportamento que transforma e é o comportamento que traz a essência daquilo que Deus quer para cada um de nós. Não é para alguns, é para todos. Essa característica empática que liga muito compaixão, gentileza, amor, é a essência de Deus e podem falar o que quiser. De Gênesis a Apocalipse, nós vamos encontrar traços onde Jesus praticava compaixão, gentileza, amor, que tudo isso é quando ele nos ensinou, e aí eu vou lutar até os meus últimos dias, a nos colocarmos no lugar do outro. É bem isso. O que eu e você estamos fazendo para pensar no outro? Só que aí eu quero falar para você que a inteligência emocional que muitos estudiosos falam, né? Eu sou formada em administração e marketing desde 1999. Lá eu já tinha lido um livro chamado Inteligência Emocional, do Daniel Goleman, que fala justamente que a empatia é um dos grandes componentes da inteligência emocional. Tudo bem, alguns que vão ver esse vídeo vão começar a falar, é blá blá blá, de coach, de psicóloga, é blá blá blá, é encher linguiça. Gente, para um pouco para pensar. Para um pouco para pensar. Se estudiosos, se filósofos, psiquiatras, psicólogos, se Jesus colocou a empatia dentro de todos os seus exemplos bíblicos, quem somos nós para contrariar? Olha que absurdo a gente tentar se defender quando de repente ouve ou lê alguma coisa que não tem muito respeito a você ou não tem muito respeito àquilo que você ainda não conhece. Vamos parar para pensar um pouco nisso. Parar para pensar que a empatia, o dom, a característica, o comportamento importantíssimo e fundamental da competência humana de saber se colocar no lugar do outro tem sido destacado há tempos, há séculos. E a gente chegou no momento, nesse ano de 2020, onde ficou tão latente voltar a essa essência, que eu não quero aqui colocar minha verdade nesses vídeos. Eu não quero aqui colocar o meu estilo de vida goela abaixo em todo mundo. Não, eu creio sim no poder do Espírito Santo, do Deus que eu conheço, que ele vai, no tempo certo, tocar no íntimo da consciência de cada ser humano. Que é muito melhor se colocar no lugar do outro e começar a pensar, se essa pessoa tomou essa decisão, tem um motivo, tem uma relação e sempre tem um propósito. É melhor eu apontar e julgar ou é melhor eu ser empático, tentar me colocar no lugar do outro e mesmo que não seja o que eu esteja sentindo ou o que eu esteja vivendo, que eu o compreenda. Simples assim. Tudo isso eu tô falando porque nós somos seres relacionais. Nós fomos feitos para viver em sociedade. Só que numa sociedade que ainda está em evolução, que ainda alguns são despertados mais rápido para o seu propósito nessa vida, que não é em vão. Não é em vão para mim, não é em vão para você, não vai ser em vão para ninguém que a gente conhece. Todos vão ter esse propósito. E aí eu gosto de acompanhar muito a psiquiatra a doutora Ana Beatriz Barbosa, inclusive ela tem um canal no YouTube, quem quiser acompanhar, tem livros maravilhosos. E ela fala muito sobre esses traços da compaixão, que é o limite máximo de você amar alguém, é realmente ter muita compaixão, fazer as coisas por compaixão. E ela trata que a empatia é algo que nós precisamos treinar. Então eu e você
Nós precisamos aceitar quando a gente ouve uma explicação fundamentada, baseada em estudo, baseada naquilo que a gente mais acredita. Então, hoje eu estou aqui falando de estudos, de especialistas, de livros renomados, e eu estou falando do maior livro da história, que é a Bíblia, que nos dá toda a base para esse amor, para essa compaixão. E não importa se você, de repente, vai ser a única no teu ambiente, o único no teu ambiente, que vai enxergar isso e vai praticar isso. Não se acanhe, não se intimide. Nem todo propósito no mundo é igual. O seu, no meio que você está, se é fazer exatamente o que eu estou fazendo, de falar e falar e falar incansavelmente, sem parar, que o mundo pode ser mudado através das relações saudáveis que nós temos como exemplo e que são muito estudadas pelos maiores especialistas para transformar uma nação e o mundo, antes que o caos venha e que nós não estejamos preparados para enfrentar da maneira certa, fique tranquilo, ao tempo certo, as pessoas necessárias serão despertadas. Aí então nós vamos falar um pouquinho dessas relações saudáveis que nos produzem, né, características e desenvolvimento pessoal e interpessoal que faz com que essa empatia seja colocada em prática, tá? Não simplesmente aquela empatia de, eu não vou fazer para ninguém o que não gostaria que fizesse comigo. Não é só isso. Lógico, se eu tenho algo que me afligiria, que me deixaria triste, que me traria sofrimento, e eu sei que para mim dói muito, gente, há uma relação muito séria com o teu porquê. Por que eu estou aqui? Por que eu vivi na família que eu vivi? Por que eu me relacionei com as pessoas que eu me relacionei? E isso são ciclos. Preste atenção nisso. Eu tenho 45 anos e já vivi vários ciclos, onde Deus vai me deixando no meu propósito a cada ciclo, que é para fazer a minha parte. E a hora que ele fala, agora é outro ciclo e vai ser assim sempre. Tá tudo certo, tá tudo bem. O que a gente precisa entender é que essas relações saudáveis são que vão treinar em cada um de nós a empatia. Então eu listei 5 aqui só para ficar fácil o nosso entendimento. Primeiro, quando você for tratar com alguém sobre qualquer coisa, primeira coisa, escute de verdade. Treine isso. Mas eu sou impaciente, eu sou inquieta, eu não sou muito de chamego. Não estou falando de nada de traço da sua personalidade ou do seu temperamento. Eu estou falando de treinamento mesmo. Se treine, porque o Espírito pode te transformar. E a tua dedicação em tirar aquilo que não é bom para você, para os outros e para o mundo, deve ser feito. Mesmo que aquilo às vezes te agrida. Mas por quê? Porque se você tem compaixão, se você quer ser uma pessoa empática, você vai sim se transformar para ajudar. Você não vai conseguir ficar muito tempo ao lado de pessoas que não praticam o verdadeiro propósito de vida igual ao seu, que é realmente transformar o mundo com relação ao amor, à compaixão, ao ajudar. E quando você para escutar alguém, você está dedicando o teu tempo para aquela pessoa, de todo o teu coração. Você vai ouvir, você vai olhar olho no olho e vai falar, pode falar comigo. E naquele momento você vai conseguir ajudar aquela pessoa. Porque você teve a primeira ação, que é a disposição de parar para dedicar o teu tempo para aquela pessoa. Segundo ponto dessas relações saudáveis é usar uma linguagem simples, uma linguagem comum. Uma oratória que todo mundo compreenda, né? Que você não precise mostrar tudo que você sabe e aqueles termos técnicos todos. Faz bem, é bom para o nosso conhecimento? Lógico que é. Ninguém mais do que eu ama um conhecimento novo, algo que é descoberto, que você não sabia. Eu acho que a gente evolui dessa forma. Mas fale de igual para igual, fale e olhe no olho da pessoa, a escutando de verdade e falando de forma simples, que ela entenda. Terceira das relações saudáveis, não julgue.
não julgue e não tolere ouvir falar de outras pessoas na sua frente. Ajude. Eu já tive inúmeros momentos na minha vida onde eu julguei, lógico. Quem falar que não faz isso, pelo amor de Deus, mas que é um eterno exercício da prática de não julgar. E já estive em muitos momentos onde eu vi pessoas julgando umas às outras, pessoas que devem e deveriam amar as outras, ajudar as outras, inclusive porque eu estive no meio de muitas pessoas durante todos esses anos, pessoas importantes nas áreas que trabalhavam, ou dentro das organizações que eu trabalhei, das multinacionais que eu estive, dos grupos que eu estive, e eu via pessoas que julgavam o tempo todo e não praticavam a empatia de se colocar no lugar do outro, recuar e falar, calma, gente, não é bem assim. A pessoa está em transformação, ainda tem que ajudar, ainda tem que formar, ainda tem que dar. Não. Se colocam no lugar de Deus, se colocam no lugar do único juiz que tem. E começam a dizer que aquela pessoa tem tudo de errado. E cadê olhar para nós mesmos? Então, toda vez que eu percebo que eu tô assim, eu recuo um pouco e eu começo a pensar, não, realmente, aqui eu vacilei, aqui eu julguei, aqui eu não deveria ter feito. E é muito comum da minha parte fazer de uma forma que essa pessoa perceba que eu estou me desculpando, que eu estou pedindo desculpa. Quarto ponto, se interesse pela vida das pessoas. Tenha curiosidade genuína, não por querer saber da vida do outro. Saber entender. Eu sou uma de quando eu conheço alguém, eu começo a querer identificar o que ela é, por que ela é e o que ela vai ser na minha vida. Eu começo a entender o que ela passou, né? O que ela tá passando comigo naquele momento e por que a gente se cruzou, porque vai ter um propósito. Mesmo que dure um dia, ou que dure 10 anos, ou que dure 40 anos. Normalmente, as pessoas que estão no meu caminho estão comigo há muito tempo. São pessoas que ficam comigo muito tempo. Eu tenho, não só na família, mas no meu grupo profissional, no meu grupo escolar, eu tenho amigas que são amigas minhas da minha época de ensino fundamental. Eu tenho amigas que são amigas minhas da época do ensino médio. Eu tenho amigas que são amigas minhas até hoje, que a gente se fala quase que diariamente, que eram da época da minha faculdade. Época de outras igrejas, porque as pessoas entendem o meu propósito, eu entendo o propósito delas e nós nos unimos com interesse mútuo, tendo curiosidade uma pelas outras nessa evolução chamada vida. Para que os nossos propósitos se juntaram, ok? E a última, a quinta, se você não for ajudar a pessoa que você está começando a criar essa empatia e se colocando no lugar do começo ao fim, nem comece. Não aguce no outro a predisposição de estar junto se você não vai completar. E com essas 5, relações saudáveis, empáticas, eu quero dizer que quando a gente pratica isso no nosso dia a dia, de uma forma muito simples, muito normal, nós estamos inspirando. O mundo só vai mudar e se transformar quando o teu testemunho, quando aquilo que você faz e as pessoas enxergam e as pessoas convivem, percebem, pode inspirar outras a fazer a mesma coisa e isso se tornar uma grande multidão de pessoas fazendo a mesma coisa. Nunca inspire ninguém por manipulação, por ordem, por determinação. Não, inspire por exemplo. Inspire pelo teu próprio testemunho. O nosso testemunho, o que a gente faz todos os dias, fala muito mais alto do que aquilo que de repente eu falo num vídeo, eu falo no microfone, eu escrevo numa carta. É a atitude que inspira. E é a atitude que pode mudar todos à sua volta. E isso, gente, que seja de forma natural. Se não for ainda o teu natural, exercite, como diz a doutora Ana Beatriz. Exercite, pratique, até que isso seja transformado e seja algo positivo em você. Algo que você não tinha, mas vai passar a ter. Olha que bom. Isso tudo eu falo porque quando a gente cria novos hábitos,
E aí, a gente pode falar um pouquinho sobre neurônios espelhos. Sabe aquela situação? Você está falando com alguém, conversando, isso acontece muito. E de repente você boceja lá, tá com sono, abre a boca, e a outra pessoa na sua frente faz a mesma coisa automaticamente. Isso é neurônio espelho. Quando eu consigo fazer alguma atitude, alguma ação, que faz com que a outra pessoa também faça, é o mesmo dispositivo cerebral que vai agir. Isso é estudado, gente. Isso dá resultado. Quando, de repente, você cria um grupo, você cria um determinado grupo de trabalho, ou seja, o que for que você faça, que você estipula um padrão para você, você vai ver que, de repente, 60% daquele grupo vai começar a agir por meio do teu padrão e vai se conectar a você por meio do teu padrão. A empatia, gente, hoje, só pra gente finalizar, ela já é a principal exigência, característica que um líder dentro de uma grande organização deve ter. Vocês sabiam disso? Hoje, para você ser contratado numa grande empresa, você passa por alguns testes. E pasmem, um dos grandes testes, porque é o que hoje a gente faz muito, né? Alguns de uma maneira mais fútil, outras de uma maneira mais séria. As empresas analisam a sua rede social, os lugares que você coloca como check-in, o que você posta nas datas que para eles são importantes, onde é que você estava, com quem você estava. Houve casos de pessoas não serem contratadas porque as analistas de RH, olhando as redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, desses profissionais, viam, por exemplo, que no Dia dos Pais eles viajavam e os filhos ficavam em casa. O pai não estava presente para comemorar o Dia dos Pais com os filhos e eles riscavam da lista, né? Já outras pessoas que de repente colocaram ali, e aí cada um interprete do jeito que quiser, se isso é correto, se isso não é correto, colocar em rede social, mas que viam que estavam sempre ajudando algo voluntário, que estavam sempre se colocando para ajudar o outro de alguma forma, e aí não cabe mérito saber se é real, se não é real, também é levado em consideração, sabe? Aquilo que você coloca como tua parte intelectual, tua parte emocional e a tua parte familiar leva muito em conta. E eu estudando muito todos esses anos, eu acho que faz mais de 4 anos que eu estudo um pouco sobre empatia, a liderança do futuro em todas as áreas. Aí nós estamos falando de liderança familiar, liderança de uma instituição, liderança dentro de um grupo, de uma igreja, de um clube, seja o que for que você participe. Se há uma liderança imposta, não conquistada, não dá resultado. Se há uma liderança entregue, aberta, conquistada pelo exemplo, pelo testemunho, pela empatia, ela tem dado muitos resultados de transformação humana. Então é sobre isso esse vídeo de hoje, gente. É sobre a gente entender o que é que o mundo em evolução está pedindo de cada um de nós. Porque eu acredito muito, e eu coloquei aqui uma frase para terminar. A empatia pode mudar esse mundo. E aí fica para você pensar. Eu posso destinar um tempinho do meu dia para pensar em alguém e ajudar essa pessoa? Então é isso, gente. Por hoje é só. Nós estamos preparando também já o próximo vídeo, que vai ser no dia de Natal, na sexta-feira, no dia 25, e que eu vou falar um pouquinho, de uma forma um pouco mais amena, né? Sobre aquilo que foi e que é a história de Jesus para nós. A importância real do Natal, que é muito mais do que uma árvore bonita e presentes embaixo dela, tá bom? Se você ainda não se inscreveu, desce aqui agora, se inscreva nesse canal, pega esse link, compartilha com quem você conhece. Eu quero muito que aqui seja um instrumento para ajudar as pessoas e eu conto com você, tá bom? Um beijo grande e até o próximo vídeo.